Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Olá, meus irmãos, boa noite. Essa quarta-feira, um dia de poder, um dia de oração. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria, uma satisfação muito grande em receber cada um de vocês que estão aqui na casa do Pai, que estão aqui presentes neste culto. E também nós queremos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube, do nosso canal. Meu irmão, você é muito bem-vindo. Que satisfação você estar aqui conosco nessa quarta-feira, neste culto do poder. É mesmo? E, antes de tudo, de nós começarmos a louvar, de falar com o Pai através do nosso louvor, eu quero convidar você a orar. Você que está em casa, vocês que estão presentes, vamos orar de joelhos. E eu quero que você que está em casa, se puder se ajoelhar, eu peço que você se ajoelhe, tá bom? E vamos orar, pedir ao Pai proteção. Os irmãos podem, se quiser ajoelhar, fique à vontade, tá bem? Oremos, meu irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença com o coração aberto para viver encontros que mudam tudo, meu Pai. Assim como homens e mulheres da Bíblia tiveram suas vidas transformadas ao Te encontrar, nós também, Paizinho, desejamos ser alcançados pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu Espírito, meu Pai. Que este culto não seja apenas uma reunião, um encontro, Senhor, mas que seja um verdadeiro encontro contigo, Paizinho. Que os cansados encontram descansos, que os tristes encontram esperanças, que os aflitos encontram a paz e que os estão distantes sintam novamente o Teu chamado, Paizinho. Abençoa, Senhor, cada louvor, cada palavra, cada coração presente neste lugar e aqueles que nos acompanham através da web, Pai. Que ao sairmos daqui, Senhor, possamos dizer: hoje Deus falou comigo, hoje eu fui transformado. Permaneça conosco, Senhor, nesse culto, nesse louvor e receba o nosso louvor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão? Fez a sua oração, abriu o seu coração ao Pai, está pronto para nós louvarmos juntos ao Senhor, porque o nosso louvor é uma oração, não é mesmo? Hoje nós vamos lembrar que um verdadeiro encontro com Deus transforma caminhos,
cura corações, renova as esperanças, nos limpa, nos abre, nos transforma. Cada hino desta noite vai nos conduzir a uma experiência especial com Cristo. Eu quero que você tenha essa experiência ao louvar. Eu quero que você louve alto, com alegria, transbordando no Senhor, com a palavra de Deus, porque nossos hinos são orações. Então, nós vamos louvar nosso primeiro hino, que é Mais Perto Eu Quero Estar. E um encontro com Jesus sempre nos aproxima do céu, né? E afasta o medo do coração. Lá em Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Vamos louvar, meu irmão? Mais perto quero estar. Louve alto, meu irmão. Queira estar perto do Senhor, queira ser transformado, queira encontrar com o Senhor, porque Ele muda tudo. Vamos louvar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém? Mais perto você quer estar do Senhor, meu irmão? Eu quero, né? Então, você que acabou de chegar, nós temos muitos irmãos que acabaram de chegar, que estão na web, que acabaram de entrar no canal. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Coloque seus pedidos de oração, que no final nós vamos orar por todos os pedidos. Compartilhe o nosso link, porque é muito importante também. Dê o joinha e se inscreva no nosso canal. Continuando aqui o nosso louvor, eu quero que você continue louvando aí onde você estiver. Foi na cruz, meu irmão, que a humanidade teve um encontro mais poderoso da história. Foi na cruz. Esse encontro foi o amor de Deus abraçando o pecado. Lá em Romanos 5:8 fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, vamos ficar ao pé da cruz, vamos louvar este hino maravilhoso. Ele fala muito conosco através
desse hino. Ao pé da cruz. Louve alto. Quero ouvir vocês daqui cantando. Meu irmão, cante, louve ao Senhor, abre o seu coração. O meu caminho seguro está, sei que vais à frente. Sei que me amas, me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. Já posso ver o céu se abrir. Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir. Cristo vem pra me buscar. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar.
Lindo, não é, meus irmãos? Ao pé da cruz. Eu lembro que um padre, né? Quando eu era pequena, um padre, quando eu ia lá, ele falava assim: minha filha, senta ali e fica olhando para a cruz. Eu não entendia o porquê ele mandava eu olhar para a cruz. Mas hoje eu entendo. Sabe as palavras daquele padre, né? E hoje eu me prosto ao pé da cruz. Né, meu irmão? Porque foi na cruz que a humanidade teve esse encontro mais poderoso da história, que foi o amor de Deus abraçando o pecado por nós, né? Então, continuando o nosso louvor, vamos cantar nosso último hino, porque Ele vive, meu irmão, Ele vive em nós. Quem tem um encontro com Cristo vivo, encontra coragem para enfrentar tudo, encontra coragem para enfrentar o amanhã, encontra coragem para transformar tudo. Em João 11:25 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê, meu amor, meu irmão, meu amigo? Então vamos, mais um hino aí, porque Ele vive, vamos louvar. É belíssimo esse hino. Abre o seu coração, porque Ele vive em nós, em você, em vocês, meus irmãos. Louve alto, louve ativamente ao Pai. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em teu lugar, na cruz morreu, mas viva
glória a Deus. Você louvou aí com o coração aberto, falando com o Pai através dos hinos, porque é maravilhoso. A gente também conversa com o Pai através dos hinos, meus irmãos. Então, meu irmão, que nessa noite, cada coração tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Porque há encontros que simplesmente mudam tudo. Nós vamos agora ouvir uma palavra com o nosso pregador, Luiz Cláudio. No final da pregação, eu volto para nós orarmos. Eu vou pedir para o pastor orar por todos os pedidos que vocês colocarão aí no chat, ok? Seja muito bem-vindo. Queridos, boa noite para você. Ou bom dia, não sei que momento que você vai estar assistindo esse momento e participando com a gente agora, assistindo esta mensagem bíblica. Mas sem dúvida nenhuma, eu gostaria de convidar você para partilharmos juntos de uma palavra de oração. Por isso eu lhe convido para que, se puder, feche os seus olhos para que a gente possa falar ao Senhor. Amado Deus, o Senhor é o conhecedor de todas as coisas, conhecedor da nossa mente, do nosso coração. E que agora, ao partilharmos da palavra, nós sejamos impressionados através da ação do Espírito Santo nos guiando e da palavra ao ser estudada, para poder desenvolvermos ainda mais fé no Senhor, para entendermos um pouco melhor por que devemos confiar no Senhor a despeito de algumas incertezas da vida. E nesse momento, pedimos que a promessa do Senhor se cumpra em nós, onde o Espírito nos guiaria. Por isso eu peço que o Espírito nos guie à palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tem algum pedido, gostaria que fizéssemos alguma oração específica, eu peço a você que deixe no chat, para que a gente esteja com a nossa equipe orando ao final, orando por vocês de maneira geral também ao final, mas vamos nos reunir ao término para poder citar e colocar nome a nome diante do Senhor. Por isso eu peço a você que, por favor, coloque seus pedidos para que a gente possa dirigir também uma palavra de oração, intercedendo ao Senhor pelas bênçãos que você tanto carece ou tanto precisa. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma passagem bíblica ou uma história bíblica. Um milagre de Jesus, do qual me impressiono muito. E eu lhe convido para que abra sua Bíblia em João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Eu particularmente gosto muito do Evangelho de João, por uma razão específica. O Evangelho de João é um evangelho, de certa forma, bem diferente. Ele é um evangelho que traz com algumas precisões e alguns detalhes importantes, onde Cristo ele é apresentado de uma maneira muito única. Não é à toa que existem elementos, passagens, histórias, onde Cristo é apresentado de uma maneira muito mais pessoal, muito íntima, ou de certa forma particular. Em João nós temos algumas histórias que exclusivamente o autor traz para nós, e hoje nós vamos avaliar uma dessas histórias, onde João é o autor exclusivo delas, para trazer a revelação dessa história para todos nós. Curiosamente, João, entendemos que é o último livro da Bíblia a ser escrito, ou carta, se assim entender, bem no final do 1º século, e após as visões que ele teve a respeito de Cristo e o domínio global da história por meio das revelações do Apocalipse. Portanto, após Cristo se revelar para João, através do Apocalipse, João provavelmente tem insights importantes e é impelido pelo Espírito para que escreva aqui o Evangelho. E então ele escreve o Evangelho com uma perspectiva um pouco particular, com histórias particulares, porque ele agora passa a descrever Jesus Cristo como um ser divino que, durante toda a sua caminhada e ministério, apesar de ser 3 anos e meio, ele foi deixando pistas a respeito de quem ele era e da sua divindade. Não só isso, como deixando lições preciosas e importantes. E sem dúvida nenhuma, João capítulo 5 é uma dessas.
Uma dessas histórias onde Cristo revela a sua divindade, revela a respeito de suas verdades e, de certa forma, chega até contrapor verdades que para as pessoas de sua época eram absolutas, mas apenas tradições humanas. E aqui em João, no capítulo 5, nós vemos um pouquinho a respeito da fé. E se eu pudesse intitular essa mensagem, eu diria que é a fé no tanque. E aqui hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cura de um paralítico diante de um tanque e a fé demonstrada por esse homem, apesar de grandes contextos que vamos observar. Por isso, com a sua Bíblia aberta, e eu peço que se você não pegou, corra lá, vai pegar a sua Bíblia, porque é importante que você acompanhe o texto bíblico e a passagem bíblica aí na sua Bíblia. João, capítulo 5, vamos ler do verso 1 a 4 inicialmente. E os versos bíblicos dizem assim. João 5, 1 a 4. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movessem a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos parar por aqui, e eu quero trazer para você um aspecto muito importante dessa história. Jesus, diz o contexto, passadas estas coisas. Que coisas? Cristo, ele havia viajado por diversos lugares. E ele havia partido ali da região da Judéia para a região da Galileia. E aqui nós percebemos que no meio dessa viagem, no capítulo anterior, ele tem alguns encontros. Ele se encontra, por exemplo, com uma mulher em Samaria. Muitos ali, porque era caminho dele, passam a crer nele durante esse caminho, essa viagem. Ele também faz a cura de um filho de um oficial do rei durante esse período. Mas passado todos esses momentos, onde Cristo havia tido um encontro com um líder, onde ele havia, no capítulo 3, tido um encontro especial com Nicodemos, depois dele ter viajado ali da região da Judéia para a Galileia e ter se encontrado com algumas pessoas e testemunhado não só através de milagres, mas de transformação de vidas, como a mulher samaritana, ele está, de certa forma, passeando por Jerusalém. Ali havia uma festa comum entre os judeus, diz o texto bíblico, e Jesus subiu para Jerusalém. A Bíblia conta que Jesus estava junto a um tanque que existia ali próximo à Porta das Ovelhas, que é uma das portas de Jerusalém, e ele estava em um tanque que havia aí. O tanque era chamado de Betesda, e era um lugar bem conhecido como um lugar de milagres, de cura. E há algumas opiniões importantes que precisamos entender a respeito desse texto, ou dessa passagem. Por exemplo, esse texto foi um dos textos que mais trouxe problema para a compreensão cristã e aceitação do livro de João. Para que você tenha uma ideia, muitas pessoas desacreditavam do livro por conta deste texto, por conta dessa história. Porque não se existia um tanque em Jerusalém que tinha 5 pavilhões, como é descrito no texto. Inclusive, muitos pensavam que fosse uma espécie de um pentágono, um lugar que tivesse 5 pontas para ter 5 entradas, 5 lados. E esse foi um texto muito usado pelos críticos para trazer descrédito ao livro, ou Evangelho de João, para dizer que não era inspirado, para dizer mais uma vez que isso era uma falácia, uma mentira, algo inventado pelas pessoas. A Bíblia ela cita 2 tanques em específico, ou podemos chamar de piscinas, que é o de Siloé, e também podemos entender aqui o tanque de Betesda. Essas 2 passagens, ela traz para a gente descobertas arqueológicas importantes relacionadas à fé. Por exemplo, o tanque ou a piscina de Siloé foi descoberta em 2005.
e rapidamente teve uma identificação com aquilo que é mencionado no próprio Evangelho de João. No entanto, o tanque de Betesda sempre foi um problema, porque nunca se havia achado um tanque com um formato de pentágono, com entradas, ou com 5 entradas de forma meio que de um pentagrama. Então era a ideia que as pessoas tinham a respeito disso. Você vai ter na imagem, na tela agora, um pouquinho do resultado do que foi aproximadamente 100 anos de estudos. Isso que você está vendo na tela agora é aquilo que nós conhecemos como a piscina ou tanque de Betesda. Foi onde Jesus curou o paralítico do Evangelho de João. E ele é um lugar bem complexo. Você pode observar que ele está em ruínas através dessa imagem. E é óbvio, se você pesquisar, você poderá encontrar outras imagens que trarão para você algumas clarificações também sobre este evento e sobre este lugar. Agora, tem um detalhe importante, eu gostaria que você tivesse bastante atenção aqui. Quando você olha, apesar de que esta imagem talvez não esteja tão clara, né? Para que a gente consiga entender, parece um tanto confuso. Mas não parece um tanque com 5 entradas. Mas é interessante que, durante muito tempo de estudo, afinal de contas, no século XIX foi feita essa descoberta, mas 100 anos de estudos e escavações chegou então à conclusão de que este era o tanque de Betesda. Não vou entrar nos pormenores da arqueologia, até porque não é a minha área específica de estudo, mas curiosamente toda a crítica que foi feita para a veracidade do texto, para a veracidade da passagem bíblica, agora encontrou uma resposta. Aquela que talvez seria a passagem mais icônica, que trouxesse mais dúvida à fidelidade da palavra, nós temos aí Deus respondendo isso por meio dos achados arqueológicos, por meio dos estudos que são feitos, e Deus nos permite entender e encontrar o tanque de Betesda. Curiosamente, a gente pode observar que haviam pessoas nesse tanque que criam em determinadas coisas, que esse tanque, ao agitar as águas, poderiam curar cegos, enfermos, paralíticos, enfim, toda sorte de doença. Mas antes de entrarmos no aspecto da fé que o texto traz, do contato de Cristo com aquele homem que durante muitos anos, nós vamos ver quanto tempo, durante muitos anos estava ali procurando uma solução, nós, à beira de um tanque, percebemos um aspecto da fé, que talvez o autor João não tivesse noção de quão importante seria descrever essa história para o fortalecimento da fé de pessoas que viessem após ele, como eu e você. Eu não estou falando de um aspecto da fé onde é o contato especificamente de Cristo e este personagem. Apesar de analisarmos 2 pontos importantes desta história, ou 2 mudanças, ou 2 aspectos da fé no contato de Jesus com esse homem, talvez o primeiro aspecto da fé relacionado ao tanque, a fé no tanque, está relacionada comigo e com você. O Espírito Santo dirige um homem, um profeta, e o inspira para escrever tais palavras, onde muitos críticos, por muitos anos, por séculos, eles criticam a veracidade das Escrituras. E Deus, por meio de encontros, por meio de achados, ele prova mais uma vez a veracidade das Escrituras. Aquilo que muitos incrédulos colocavam em xeque ou em contradição. Talvez o aspecto mais importante da fé ao iniciarmos essa história é que João estivesse escrevendo para pessoas como eu e você, que estivéssemos passando por uma crise de fé, de confiança na própria palavra de Deus. E Deus diz, mesmo diante de todo esse contexto, eu provo no decorrer da história, mesmo que sejam 100 anos de estudo, que ali estaria comprovando o que eu escrevi há muito tempo atrás. Se eu pudesse descrever o primeiro aspecto da fé, não é o encontro daquele homem com Jesus ou de Jesus com aquele homem, mas talvez o encontro da palavra de Deus e Jesus revelado nela, comigo e com você. Porque quando a palavra de Deus é colocada em xeque, Deus vem e traz
pedras que clamam a veracidade da revelação bíblica. O primeiro aspecto da fé no tanque está comigo e com você, porque aqui nós precisamos aprender algo muito importante. A fé vem da palavra de Deus. E nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. E mesmo quando a palavra de Deus foi colocada em dúvida, Deus mais uma vez sustenta a fé na palavra para nos dar a certeza de que a Bíblia nos dá a garantia de que o que Deus nos revelou é a pura verdade apresentada. Não era para fazer propaganda, mas como eu li e gostei muito de várias passagens, há um livro chamado Fé Adolescente, escrito pelo Maxwell Lourenço, meu irmão, e ele traz um texto, uma frase interessante na página 34 deste livro. E esta página diz assim: na próxima imagem que você vai ver agora, olha só o que ele destaca a respeito da fé e como se encaixa com aquilo que vemos aqui. Se fé fosse cega, seria apenas um palpite, uma opinião, um achismo. Mas a fé bíblica é convicta, construída sobre razões sólidas e experiências reais. Nesse livro, Fé Adolescente, o autor Maxwell Lourenço, meu irmão, ele trabalha vários aspectos sobre amadurecimento da fé. E ao argumentar sobre passar de uma fé adolescente para uma fé madura, para o desenvolvimento da fé, ele traz um aspecto muito importante que nos é revelado aqui. A fé ela não pode ser baseada em achismo, porque a própria fé bíblica, ela exige que seja uma fé baseada em algo concreto, não é se lançar no escuro, mas na certeza daquilo que nos é claramente revelado. Ou seja, ela é construída como base sólida, baseada na razão e em experiências reais. E mesmo quando passagens como essa foram colocadas em xeque pela descrição, pela descrença de muitos, Deus mais uma vez sustenta que podemos ter fé e confiança na sua palavra, porque até as pedras acabam testemunhando da sua veracidade. Está aí os achados arqueológicos para provar. Primeiro aspecto da fé é a fé na Escritura, que talvez o autor nem tivesse ideia, mas ao citar esta passagem, ele fortalece a fé que nós devemos ter na Escritura, mesmo diante da dúvida e do questionamento de homens. Um outro aspecto da fé importante é que havia uma crença nesse texto, segundo texto, havia uma crença onde as pessoas acreditavam que ao mover-se a água, um anjo desceria, agitaria ali e curaria pessoas, aqueles primeiros ou o primeiro que ali descesse. O texto bíblico diz no verso 5 que ali tinha um homem enfermo havia 38 anos. Provavelmente este homem, durante 38 anos, estava na esperança da cura, e não sabemos ao certo se foram todos esses anos, mas é bem provável que muito desse tempo, quem sabe até os próprios 38 anos, ele estivesse ali à espera da tão cura, ou da famosa cura que era divulgada, e ele ali tanto queria. O verso 6 diz que Jesus viu este homem deitado, e sabendo que ele estava assim há muito tempo, Jesus perguntou: quer ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, sempre tem alguém que desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado.
há um aspecto importante dessa história que a gente precisa aprender a respeito da fé. O primeiro, nós vimos, é a fé nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero tentar trazer para você um pouquinho à luz daquilo que é a possibilidade. Não estou dizendo para você que é uma afirmação taxativa, até porque dentro do meio teológico histórico, na tentativa de entender a crença a respeito do tanque, existem opiniões diferentes entre esses teólogos e historiadores. E eu quero trazer para vocês talvez as duas opiniões mais comuns. E através dessas duas opiniões mais comuns, a gente tentar encontrar uma possibilidade de uma resposta para entender por que havia essa crença a respeito do tanque. Alguns acreditam que, pela posição do tanque, esse tanque era uma piscina, assim como a de Siloé, onde eram rituais de purificação, rituais judaicos de purificação eram realizados, banhos ritualísticos ali. E essa é uma proposta de um autor chamado Urban. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome, que é bastante diferente aqui. Mas, A Enigmática Piscina de Betesda, ele argumenta que essa piscina, ela tinha como um papel ritualístico, principalmente por sua posição. Ela ficava próximo a lugares de posição religiosa ali dentro de Jerusalém. E então, a história do milagre nos conta que havia uma crença de fato que, ao ser agitada a água, pessoas poderiam ser curadas nesse processo. E alguns questionam por que teriam duas bacias. E por que duas bacias? Essa imagem agora que você vai ver é uma imagem que vai talvez definir aquilo que era de uma maneira um pouco mais perceptível para a gente. Aquilo que muitos entendiam que era um lugar de 5 colunas, como se fosse um lugar de 5 entradas com 5 pontas, na verdade eram 2 piscinas divididas por um meio. Então, nós percebemos que nesse quadrante havia uma coluna que dividia e separava uma piscina da outra, transformando em 2 piscinas. E se você contar, é praticamente um retângulo aí, cortado ao meio, teríamos 5 colunas ou repartições de construção. As laterais, as compridas e uma que a partia ao meio. Por isso 5, conforme diz o texto bíblico. Não de acordo com a imagem que tínhamos de algo meio que de um pentagrama ali, algo assim. Mas, segundo essa imagem que você viu e está vendo agora, este lugar era um lugar onde havia 2 compartimentos de água. É como se um lugar fosse onde os rituais aconteciam e um lugar mais alto fosse um lugar onde servia como um reservatório, onde essa água dos compartimentos superior reabastecia o compartimento inferior. E esta água, de certa forma, que havia degraus de um compartimento para outro, se agitava quando se abria as comportas, e algumas pessoas tinham a compreensão de que nessa troca de água, o reabastecimento, era uma manifestação de anjos ali para poder curar, por crer que nestes banhos purificadores, dentro deste ritual judaico, esta água também tivesse efeitos milagrosos. Essa talvez seja uma das compreensões mais comuns ou mais conhecidas. Mas o Dr. Eli, doutor em teologia bíblica, em cultura judaica, ele traz uma possível interpretação diferente disso. Ao invés de entender como um tanque ritualístico, ele entende que o tanque de Siloé é ritualístico, mas este tanque não. Ele entende que este tanque ele está vinculado a uma cultura greco-romana relacionada ao deus Asclépio. E esse deus estava
era o Deus que se manifestava para cuidar do bem-estar e da saúde das pessoas. E a gente tem boas razões para acreditar que isso era bastante difundido na época. Por exemplo, quando a gente vai ver o historiador Justino Mártir, ele diz o seguinte, que quando o diabo apresenta Asclépio como fundador da morte, curandeiro de todas as doenças, não posso dizer que neste assunto também ele tem imitado as profecias sobre Cristo? Ele já menciona que essa obsessão popular de Asclépio era contemporâneo nos dias de Jesus. E também há uma declaração atribuída a um sábio judeu, descrito no Talmud babilônico, e ele, nessa declaração, diz que uma vez Akiva foi convidado a explicar por que pessoas afligidas por doenças às vezes retornavam curadas de uma peregrinação ao santuário de um ídolo, embora ele seguramente não tivesse poder. Aqui existe um grande detalhe. Aqui existe uma possibilidade de uma confusão a respeito de uma crença popular, como nós conhecemos historinhas sobre Saci Pererê, o Boto, a mula sem cabeça, como se fosse uma fábula popular, mas que se tornasse em determinadas situações uma crença. E por mais absurda que possa parecer, nós sabemos que existem pessoas em algumas regiões do nosso país que têm crenças nestas questões populares de uma maneira bem forte. Eu me lembro de uma vez que me falaram que eu não podia comer na panela. Eu não podia deixar varrer os meus pés. Tem pessoas que têm mania de desvirar calçados. Eu conheço pessoas que são assim, porque acham que calçados virados vai trazer morte. É história de passar escada, quebrar vidro, ver gato preto. E é possível que haviam pessoas que criam assim. Mas há um detalhe muito interessante dentro dessa outra perspectiva, é que é possível que dentro da cultura greco-romana ensinada sobre o poder de Asclépio, tanto o historiador quanto o sábio judeu, o Rabi Akiva, eles explicam que haviam manifestações que não eram divinas, eram pagãs, com o intuito de enganar, mas que haviam essas manifestações e eram muito comuns ali, inclusive em Jerusalém. O tanque de Betesda, ele era como se fosse uma filial de Jerusalém. E provavelmente era uma parte da helenização de Jerusalém, juntamente com outros projetos importantes, como o próprio Teatro de Roma, o Complexo de Roma, foram construídos. Então, uma das argumentações para provar é que a fortaleza romana está bem próximo ao tanque e aparentemente foi construída ali bem próximo ou como se fosse no mesmo período. Então, quando olhamos para todo esse contexto, podemos perceber que há também a possibilidade desse tanque ser construído por grupos pagãos para sustentar a crença em um Deus que tinha o poder de curar. Bom, há um detalhe muito interessante aqui nessa passagem. Muitos poderiam, de certa forma, como estava bem próximo a Jerusalém, tentar trazer o assunto como se fosse uma manifestação do Deus de Israel. Mas tudo parece que é uma grande confusão religiosa, ou baseada num mito, ou baseada em um ídolo ou um Deus pagão. Mas é interessante que mesmo diante desse contexto, Cristo está ali com um homem que cria nestas coisas. Em sua, talvez, tentativa de buscar esperança como última esperança. Porque aparentemente, durante 38 anos, Deus nunca lhe ouviu, nunca ouviu os seus clamores. Também, voltando a citar o livro Fé Adolescente, na página 86 e 87, olha o que diz o texto. Apresente-se diante de Deus como você é. Não tenha medo de ser frágil e defeituoso. Se alguém que se conhece nesse estado está em condições de ser transformado pela graça. Só alguém que se reconhece nesse estado está em condições de ser transformado pela graça de Deus. Sabe o que é interessante nessa história?
Cristo não traz argumentação teológica para poder discutir sobre a crença de uma fábula ou de um Deus pagão. A história é clara. É como se Cristo visse aquele sofrimento de um homem, porque o texto do verso 6 diz que, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, Cristo se compadece. É como se ao olhar e perceber toda aquela situação, ou talvez ouvir falar sobre ele, ou talvez perguntar sobre ele, ou perguntar para outras pessoas a seu respeito, ou até mesmo ter a revelação daquilo que aquele homem vivia. É como se ele se agachasse diante daquele homem e faz uma pergunta que, ao nosso ver, pode ser bastante ignorante. Cristo olha para aquele homem que está ali há tanto tempo, esperando as águas se agitar, e ele pergunta: você quer ser curado? A pergunta de Cristo não é uma pergunta boba, mas uma pergunta profunda. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: até onde você está disposto a ir, ou o que você está disposto a fazer para receber cura? Ao entender isso, aquele homem diz: poxa, Senhor, eu estou aqui há tanto tempo, não consigo ninguém para me ajudar a descer. Ou seja, ele está tentando argumentar que a disposição dele está ali continuamente, esperando um grande milagre. É como se ele dissesse: Senhor, eu abandonei a minha família, abandonei a minha casa para viver esta fé, mas eu não consigo, eu dependo de pessoas, e mesmo assim tem outros que chegam antes de mim. Havia ali um homem que depositava naquele lugar a sua esperança e a sua fé. Mas Cristo lhe pergunta: queres ser curado? E esta pergunta precisa ecoar para mim e para você, porque ao perguntar sobre isso, Cristo faz com que ele pense no tipo de disposição ou no tamanho da fé que ele tinha de ser curado por uma cultura pagã ou por um conceito de fábula. Já imaginou? Uma pessoa está uma disposição de viver uma fábula porque tem aquilo como a última esperança. Cristo agora então fala para ele algo importante. Capítulo 5, verso 8, ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Eu não sei quantos de vocês me conhecem, mas no ano passado eu tive uma lesão na minha coluna. Foi um incidente, não foi um acidente. Eu havia há alguns anos descoberto discopatia degenerativa, e até então eu estava convivendo muito bem com isso. Eu comecei a sentir algumas dores, mas segundo os acompanhamentos médicos, eu estava tratando ali com medicação, anti-inflamatório, remédio para dor, para tentar aliviar e minimizar o problema. Respondendo a um convite de um amigo, eu estava no Mato Grosso, minha terra, querida terra. Estava ali numa campanha evangelística, pregando em várias cidades. E no último dia, na semana que eu estaria encerrando, no hotel, eu simplesmente travei e não andei mais. Dali, de domingo, onde aconteceu isso, próxima à hora do almoço, até o dia da minha cirurgia, na quinta-feira, eu não me alimentava, não me levantava para ir ao banheiro, eu não conseguia me movimentar em hipótese nenhuma. E eu comecei a ter um problema. A lesão na minha medula era tão grande que eu comecei a desenvolver um problema chamado síndrome do pé caído. É como se você tem um impacto na medula muito grande e o pé vai caindo e você não tem mais força para sustentar ou movimentá-lo. Meu pé só vai para baixo. E hoje eu uso uma órtese que me auxilia em minha caminhada. Eu tive um encontro com um médico, fiz alguns acompanhamentos, fizemos a cirurgia para tentar evitar, corrigir o problema. Mas confesso a vocês que a notícia médica que eu recebi não foi feliz. Eu chorei. Tentei ser o mais duro possível, mas quando o médico disse que dificilmente eu voltaria a andar normalmente, eu fiquei muito triste. Porque eu pensava: poxa, meu filho mais velho tem 5 anos, meu pequeno tem 1 ano e pouquinho. Eu nunca vou mais conseguir ensiná-los a andar de bicicleta. Eu não vou conseguir ensinar eles a jogar bola.
poder correr, não vou poder ter determinadas atividades. E eu sempre fui alguém muito ativo. Apesar de toda a dor que você pode estar passando, talvez eu esteja falando para pessoas que estão numa cama, ouvindo agora uma pregação, estão talvez numa cadeira de rodas, estão procurando a cura, foram desenganados pelos médicos. Eu lhe pergunto, você crê que Deus pode curá-lo? Se eu chegasse para você e dissesse, o que você mais quer? Não parece uma pergunta besta, eu quero ser curado. Aqui a Bíblia apresenta um aspecto importante a respeito da fé. A fé não é você querer barganhar com Deus determinadas coisas. Não, mas pelo contrário. É você se apresentar com tudo aquilo que você tem e com aquilo que você é. Aquele homem em sua simplicidade daquilo que cria, mesmo que poderia ser até uma farsa, ou poderia ser um engano diabólico. Aquele homem apresentava aquilo que ele cria, na sua simplicidade, como ele era. Porque ele não tinha medo de parecer frágil e defeituoso diante de Deus. Agora, o fato dele se apresentar assim, e não se apresentar com desculpas, fez com que ele também confiasse na palavra de Deus. Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Após fazer a minha cirurgia, horas depois tentaram me colocar para andar e eu não consegui. Pouquinho depois eu consegui ir ao banheiro. E cada passo foi muito doloroso, difícil, para eu conseguir voltar a andar. E não era só por algumas questões relacionadas à cirurgia em si, mas eu tive atrofia muscular por isso. E até hoje tenho tratado isso. Mas para todos aqueles que um dia já vivenciaram a experiência de ter atrofia de um músculo, você bem sabe que ao atrofiar o músculo, você não tem mais força nele. E voltar a ter força nesse músculo é algo que dói e é algo que demora muito. A reabilitação, ela é demorada. Mas aquele homem não estava 5 dias em uma cama como eu. Aquele homem estava deitado, sem andar, talvez sentado no máximo, durante 38 anos. As pernas dele provavelmente eram finas. A sua musculatura provavelmente era praticamente zero. Mas quando Jesus disse para aquele homem, levanta, toma o teu leito e anda, talvez a sua perna fosse até boba. Não tinha força, não tinha domínio sobre ela. Mas o texto bíblico diz que imediatamente o homem se viu curado. Porque ele, mesmo diante de uma fala tão absurda, aparente, ele creu no poder de Deus. E ele se esforçou para ficar em pé, porque ele acreditava na palavra daquele que falava. É lógico que eu preciso lhe dizer que eu creio em um Deus que cura. Eu já vi pessoas sendo curadas. Eu já vi milagres acontecendo. A Bíblia fala de maravilhas que aconteceram. Mas nós sabemos de histórias, eu já presenciei isso. Milagres. Eu creio. E quantas pessoas deixaram de crer no poder de Deus para encontrar a devida cura? E quão pouco nós temos falado de um Deus que se importa para curar. Eu preciso hoje te dizer, apresente-se diante do Senhor como você é. Abra o teu coração para que aquilo que possa mesmo parecer impossível, Deus o faça. E eu não estou falando apenas de uma cura, reabilitação física, mas existem pessoas sofrendo, porque existem amigos, existem familiares na sarjeta, viciados em droga. Existem amigos, familiares que estão viciados no álcool. Mas eu tenho experiência dentro da minha casa do poder de Deus e resposta de oração de uma mãe, de uma esposa que ora. Eu sei o que é ver vidas transformadas pelo poder de Deus, porque se dependesse do homem, jamais aconteceria. Eu vi situações de pessoas que era impossível
acontecer determinada circunstância, situação. Mas ele, ele apenas crê e recebe o poder de Deus. O Deus que agia no Antigo Testamento curando e ressuscitando, também foi manifesto em Jesus como um Deus que cura e ressuscita. Mas esse Deus não abandonou e não nos deixou, e Ele não é um Deus que não está olhando para você. O que a gente às vezes precisa ter é a fé. A fé para ser curado. Mas há um detalhe ainda nessa história, e aqui a gente vai terminar. Observe essa terceira imagem, e vai ser a última imagem que nós vamos ver. Segundo esta imagem que você está vendo, você está tendo aparentemente onde seria provavelmente o templo, onde seria provavelmente esse tanque. Perceba que a distância é bem pequena, né? Você está vendo que a distância da centralidade da religião, ali para aquilo que poderia ser a centralidade da fábula ou do paganismo, a distância era muito pequena. Agora, eu preciso dizer uma coisa importante. Há algo maravilhoso que acontece aqui. E talvez aquilo que seja mais importante nesse texto. A Bíblia diz que aquele homem foi curado, passou a andar, tomou o leito dele e andou. E a Bíblia faz questão de dizer, no verso 9, que aquele dia era sábado. No verso 10 diz a Bíblia que por causa disso os judeus olhavam para aquele homem e diziam para ele: hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Porque havia uma esteira e provavelmente uma coxa. Algo onde ele deitava, algo ali que lhe cobria. E aquele homem estava carregando aquilo, porque por muitos anos ele estava diante de um tanque. Foi curado, agora ele pode voltar para casa, andando, encontrar a família, abraçar os amigos, testemunhar do poder de Deus. Por quê? Porque diferente de Siloé, que provavelmente era um tanque voltado para cultura, para a prática religiosa judaica, onde Deus, ao curar um homem, diz: vai se lavar no tanque. Aqui Deus não manda esse homem entrar no tanque, porque não poderia haver dúvida de que era o tanque que o curou. Foi o Cristo que o curou. Por isso que Cristo fala: não entra no tanque, mas para o outro ele diz: vai se lavar no tanque. Porque Cristo não queria que houvesse dúvidas de que foi ele, mas que não foi nenhuma cultura, nenhum paganismo, mas foi ele quem o curou. Aquilo era um testemunho para todas aquelas pessoas que estavam ali, que a cura não estava em qualquer história, em qualquer fábula, em qualquer outro Deus, mas nele. E curiosamente, aqueles homens, ao olhar para aquele homem que 38 anos estava ali sofrendo, ao invés de comemorar, dizem para ele: olha, você não pode carregar uma esteira. Chega a ser ridículo. Você não pode carregar uma esteira e um cobertor. Porque para eles carregar isso era pecado. Porque eles estavam carregando peso, como se estivessem fazendo uma mudança. Verso 11 diz que aquele homem responde: o mesmo que me curou me disse: toma o meu leito e anda. Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero saber quem vocês são, porque aquele que me curou disse que eu poderia fazer isso. E aqueles homens perguntam: quem é este que disse isso? Verso 13 diz que aquele que foi curado não sabia quem era, porque Jesus, depois que curou, se retirou. Aquele homem não sabia. Havia muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. E aqui está a última parte importante dessa história. Ao encontrá-lo no templo, Jesus disse: olha que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem se retirou e agora passou a dizer a todos os judeus que Jesus é quem o havia
curado. O livro Fé Adolescente, na página 139, traz uma frase interessante para a gente. Ele diz: criar caixinhas para a fé é limitar sua força. Ela não foi feita para momentos específicos, mas para transformar a vida inteira. Sabe? E aqui há um detalhe importante que eu preciso terminar com você, enfatizando com você. Apesar de ter sido curado fisicamente, Cristo disse para aquele homem: você está curado, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Cristo não está fazendo uma ameaça, mas Cristo está trazendo o que é verdadeiramente uma fé que cura. A fé que cura não é aquela que faz com que o cego enxergue, o coxo ande, mas é aquela que transforma vidas. Sabe por quê? Porque muitos, talvez por crer naquele Deus pagão, poderiam ter saído curados. Mas era impossível qualquer um daqueles curados por Deus pagão terem saído transformados. Cristo está reforçando que ele não era como qualquer um dos deuses pregado pela Grécia ou por Roma. Ele não era como Asclépio. Ele era o Todo-Poderoso, capaz não só de dar pernas saudáveis para um doente, como para transformar a vida dele, para fazer dele uma testemunha viva. Do que adianta ganhar o mundo inteiro, ganhar a visão, ganhar qualquer coisa nessa terra e nos perder. Cristo está falando para aquele homem, para que não lhe aconteça ou não lhe suceda coisa pior. Ele não está falando de um castigo divino, mas ele está falando de uma consequência de más escolhas. Existem pessoas que por causa das suas más decisões estão padecendo hoje, sofrendo consequências com doenças e problemas. Mas eu quero lhe dizer que talvez você no leito de onde você está aí, ou às vezes numa cadeira, ou às vezes implorando ao Senhor a cura, talvez você não encontre esta cura. Porque esta cura não é a mais importante. Sabe por quê? A Bíblia diz que haviam muitos naquele lugar, a ponto de Jesus curar aquele homem, e no tempo dele dobrar as suas coisas, Cristo se desaparecer, ele some no meio da multidão, ele se retira dali. Portanto, haviam inúmeras pessoas ali querendo cura, mas somente aquele homem encontrou cura. A cura de Jesus para aquele homem não é para dizer que ele viria para curar a todos, porque isso não aconteceu. Mas que se for necessário, ele cura, porque ele tem poder para isso. Mas não só isso, como ele também transforma. Ao olhar para aquele homem, ele diz: não adianta de nada você andar, vai e viva de uma vida coerente conforme a sua fé. Não adianta declarar e ter fé para curar ou ser curado e não ter fé para viver de acordo com o plano ideal divino. E existem muitas pessoas que a cura talvez fosse sua perdição. Eu me lembro da história de um homem que sofreu um acidente. E durante as minhas férias na época da faculdade, onde eu me estudava para me formar em teologia, eu visitava este homem. E ele, por conta de um mau procedimento profissional na hora de manuseá-lo para fazer o raio-x de um acidente que ele havia sofrido, ali a coluna dele deslocou e ele perdeu os movimentos da perna. Consequentemente veio diabetes, começou a afetar todo o seu corpo, ele começou a ter atrofias e ele começou a ter limitação de movimentos, da visão e tudo mais. Agora, sobre uma cama, ele começa a assistir a TV Novo Tempo. Ele começa a lembrar que um dia, na infância, ele estudou no colégio adventista. Uma professora dele da época descobre a história dele e vai visitá-lo. E ele diz: professora, eu quero estudar a Bíblia. E assim eu conheci o Hector. Uma família, pessoas assim de um coração enorme começaram a acompanhar.
Sua mãe sempre questionava. Ela frequentava algumas igrejas, denominações e dizia: por que vocês não curam? Por que o outro não cura? Procurei todos os lugares e não encontro cura. E a sua mãe sempre questionava a fé, porque nunca via o seu filho ser curado. Uma vez eu vi o Hector me perguntar: pastor, será que eu posso ser curado? Deus é capaz de me curar? A minha resposta para ele foi: é. Só que mais do que curar, Ele quer transformar. Porque se Ele te curar hoje, não sabemos o que vai acontecer. Mas se Ele te transformar hoje, eu te digo o que vai acontecer. A promessa dele é que você receberá um novo corpo incorruptível, mas para viver para sempre com Ele. Nós oramos juntos. Passado um tempo, estudando a Bíblia, em lágrimas um dia, então ele conversa comigo e diz: pastor, eu acho que Deus não vai me curar. E eu disse para ele: por que você pensa assim? É porque talvez, eu imagino, dizendo ele, se Deus me curar, há a possibilidade de eu me perder. E a minha oração para Deus é: Senhor, mais do que me curar, me salve. Meus olhos encheram de lágrimas, e ali eu pude entender o que é fé. Fé não é somente crer quando Deus te levanta de uma cadeira de rodas ou de uma cama, te cura de um câncer. Fé é como Abraão, você caminhar por um caminho que Deus te mandou, você não sabe o que é, mas você diz: eu estou indo para a cidade que Deus me prometeu. Fé é você olhar diante de todos os desafios e entender que, mesmo que eles existam, há um Deus que cuida de você e te promete uma vida melhor. Mesmo diante do caos, mesmo diante talvez do silêncio que você sinta de Deus, é você olhar e continuar caminhando, porque você entende que não há salvação se não for pela pessoa de Jesus. Sabe, aquela última imagem, para mim, é impactante. A fé não é só na Escritura, não é só por uma cura física, mas a fé precisa ser para uma cura espiritual. E Cristo, nesse contexto, nos ensina que mesmo tão pertinho do templo, haviam ali judeus que ainda tinham em sua mente uma cultura pagã. Não eram pessoas totalmente convertidas. Queriam um milagre, mas não queriam transformação. Queriam o que o Deus, não importa qual, lhe oferecesse, mas não queria seguir as orientações desse Deus ou fazer aquilo que esse Deus orienta. Aí então nós entendemos que quando a gente cria caixinhas para fé para isso, fé para aquilo, é limitar a força da fé, porque ela é completa para transformar um ser. Porque a fé não é feita de momentos. Se eu for curado, está tudo bem. Porque a fé é para transformar uma vida inteira. Porque começa aqui e ecoa por toda a eternidade. A intenção de Cristo Jesus nunca foi só fazer aquele homem andar. Sempre foi salvar. E talvez aquilo que mais exija de você hoje é a fé não para ser curado. É a fé para ser uma nova criatura em Jesus. Hoje eu termino essa mensagem fazendo um apelo sincero ao teu coração. De fato, você crê nas Escrituras? Ou você tem crido naquilo que teus pais disseram, teu pastor está te ensinando? A tua fé está baseada num relacionamento genuíno com Deus, para nas Escrituras estar solidamente edificada? Tem você fé nas Escrituras?
Segundo, tem você fé de que Deus pode livrar você dessa situação, te ensinar preciosas lições, mas te livrar deste mal, te reabilitar. Tem você fé para isso? Mas principalmente, você acredita, você tem fé, você quer ser uma nova criatura transformada em Jesus Cristo? Talvez as chances são mínimas. Nunca mais volte a ter o meu pé num estado normal. Talvez você nunca mais nesta terra volte a andar, enxergar, mas a promessa de Cristo para nos salvar permanece. E talvez essa seja a maior de todas as manifestações de fé. Continuar, crer, permanecer, mesmo que não aconteça aquilo que a gente tanto quer e espera. O que Deus quer de você é compromisso, e viva para esse Deus que tanto te ama. Mas confie nele, que mesmo diante da dor ele te carrega no colo. Mas ele também te faz uma testemunha poderosa para o teu reino. Eu não estou tirando de você as esperanças. Pelo contrário, eu quero alimentar você na verdadeira esperança de que não adianta de nada ser curado nessa terra e perder a eternidade. Porque melhor é, como disse um dia o Hector, você permanecer doente, mas transformado, do que você ser curado e estar perdido. O Hector entregou a sua vida a Jesus e foi batizado nas águas. E sabe o que ele dizia depois do seu batismo? Hoje eu entreguei a minha vida a Jesus, e mesmo que ele não me levante aqui hoje, ele me levantará na manhã da ressurreição. Hoje o Hector dorme. As doenças se agravaram, ele descansou, mas na esperança de que isso aqui não era tudo. Cristo era tudo. Confie no Senhor, tenha fé no Senhor, na Escritura, porque Ele tem cuidado de ti, mas mais do que nunca Ele quer te transformar para salvar. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Deus, eu não sei o que tem passado na mente de quem ouve agora. Talvez tenham pessoas questionando aquilo que ouviram na mensagem, e que por meio da escritura bíblica o Senhor revele verdades importantes para ela. Talvez tenham pessoas questionando a respeito de cura, o desejo da libertação de algo, que o Senhor a fortaleça mesmo diante do desafio. Mas que todos nós nos preocupemos com a maior de todas as promessas, que é a transformação da vida para vivermos para Jesus, por termos a certeza de que é em Jesus que teremos o livramento de todo o mal. E que o mal será destruído não agora. Podemos ser curados, ressuscitados e tornar a morrer e adoecer. Sofrer talvez coisas piores. Mas a confiar de que apesar de todo o mal desta terra, a tua bondade é capaz de nos salvar. Fortaleça a fé de quem nos ouve. Atinja o seu coração em sua necessidade, para que ele possa decidir viver para Jesus de forma integral. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor, a comunhão do Espírito, a bênção do Deus o Pai, esteja com todos vocês. Eu, meu filho, nos despedimos de vocês com a esperança de que a mão do Senhor esteja para te curar, te salvar e te proteger. Maravilhosa. Foi um encontro que mudou tudo. Muito bom. Mexeu muito comigo essa palavra. Que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, viu, Luiz? Deus abençoe. E eu quero agradecer aos irmãos que ficaram até agora. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã, quinta-feira, tem o estudo bíblico com o Berilo. E na sexta-feira nós esperamos você no culto do pôr do sol. Muito obrigada. Tchau.